Ô glória, graças e paz, igreja. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Você pode se assentar, por favor? Você está pronto para o ensino da palavra nessa noite? Amém. Tem certeza? Oh. E se Deus falar aquilo que você não está querendo ouvir muito? Vamos ver se no final vocês vão estar dando amém. Estou brincando. Como a Cris me apresentou, me chamo Liliane, sou do Espírito Santo, estou aqui a passeio e aprove ao Senhor que a gente estivesse aqui hoje, né, trazendo uma palavra para vocês, uma palavra, creio eu, que vai ser bem de ensino mesmo. E eu sei que no final você vai sair muito melhor muito melhor do que do jeito que você entrou. Amém. Porque não tem como a gente se expor a essa palavra e a gente continuar do mesmo jeito. Toda vez que a gente se expõe à palavra ela vai transformar alguma coisa na nossa vida. Amém, gente? Amém. Eu queria falar com vocês, o bate-papo que a gente vai ter hoje é basicamente sobre algo que muitas vezes é falado, muitas vezes a gente fala, mas eu vejo que dentro da igreja, de uma forma geral, é até um pouco mal compreendido. Muitas vezes a gente fala, mas a gente não tem muita noção do quão grandioso é aquilo que a gente está falando. Muitas vezes nós falamos que nós estamos numa aliança com o Senhor, uma aliança superior, com superiores promessas, mas nós não entendemos na totalidade o que é estar numa aliança com Deus. E a gente muitas vezes não tem o entendimento de como que Deus encara de fato uma aliança. E eu queria mostrar isso para vocês na Bíblia, de como que Deus leva a sério isso. É uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Josué, no capítulo 9, você pode abrir, por favor. Eu gosto muito dessa passagem, ela é uma passagem muito conhecida, mas ela é muito rica de detalhes, muito rica de informação, e a gente vai conseguir ver bem direitinho como que o Senhor muitas vezes leva a sério essa história de aliança. E infelizmente, por a gente não ter esse conhecimento do quão sério Deus leva, muitas vezes a gente não leva tão a sério assim. Mas é algo que essa noite tenho certeza que você vai começar a mudar os seus olhos com relação a isso. E você vai ver como que é precioso estar numa aliança com o Senhor. Tá pronto, querido? Josué, capítulo 9, no versículo 1, ele diz assim: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os heveus, ferezeus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora a aliança conosco. Eu vou continuar lendo a partir daí, mas deixa eu só contextualizar aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Se você voltar alguns capítulos, lá em Josué, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, a gente vai ver relatada a história muito conhecida de Josué derrubando as muralhas de Jericó. E a gente vê que Josué, eles estavam para possuir a terra, a gente conhece muito bem o contexto. O povo saiu do Egito, saiu escravo do Egito, passaram 40 anos no deserto. Moisés morreu, o povo morreu, quem iria entrar agora na terra prometida era Josué e Caleb. E aí quando eles começam a entrar na terra prometida, Deus vai falar com eles o seguinte: olha só, a terra é boa, é terra que mana leite e mel, e eu já te dei essa terra, mas tem uma coisa que você precisa fazer: você precisa subir e possuir. Amém, gente? Eu acho interessante que tudo, irmãos, que Deus vai falar com a gente, sempre tem a parte de Deus no negócio e sempre tem a parte do homem na história também. Sabe, muitas vezes Deus ele está nos dando coisas, mas exige que nós façamos alguma coisa para poder possuir isso que Deus já está nos dando. Não é simplesmente Deus deu e acabou, a gente não tem que fazer nada. Sempre existe uma parte para a gente fazer.
E a parte de Josué, junto com todo Israel, era subir e possuir. A terra já era deles. Mas eles precisavam subir e possuir, expulsar o povo que estava lá. Amém. E aí eles chegam diante do contexto de Jericó, chegam diante das muralhas de Jericó, a cidade era fortificada, eles não conseguiam entrar. O Senhor vai dar uma estratégia para Josué, para que eles rodeiem as muralhas da cidade durante 6 dias, somente tocando as trombetas. E aí no 7º dia, eles iriam dar 7 voltas ao redor da cidade, tocando as trombetas, mas na 7ª volta eles teriam que gritar. E pode parecer até loucura, né? Eu viajo muito nessas histórias e eu fico, meu Deus, que loucura que deveria ser, né? O povo lá marchando em volta da cidade, o povo dentro da cidade já se preparando para a guerra, porque vem todo um exército. Aí o povo começa a cantar, dando a volta na muralha e vai embora. Daqui a pouco, no outro dia, eles voltam, fazem a mesma coisa. E assim durante 6 dias. Quando chega no 7º dia, eles começam a rodear. Eu fico imaginando o povo que estava lá dentro, assim, esse povo é meio doido, né? Como é que o povo vem para a guerra, rodeia e começa a tocar trombeta e cantar? Como é que pode um negócio desse? Quando chega na 7ª volta, eles dão um grito. No que dá um grito, as muralhas caem, eles conseguem entrar. E eles destroem tudo que estava dentro da cidade, matam todo mundo e eles possuem aquele lugar. Isso é o que o contexto começa a dizer. Quando a gente começa a ler no versículo 9, no capítulo 9, a partir do versículo 1, vai falar que sucedeu que depois destas coisas, depois disso tudo ter acontecido, chega no capítulo 7 e no capítulo 8 a gente vai ver a história da cidade de Ai. Eles chegam diante de uma outra cidade chamada Ai. E aí Josué vai mandar espias para poder olhar aquela cidade. E os espias olham e falam, rapaz, vamos fazer o seguinte, não manda muito homem não, porque a cidade é pequena, o exército é pouco. Manda só uns 3.000 homens, que é o suficiente para poder a gente possuir a cidade. E aí Josué vai lá e manda 3.000 homens, e esses 3.000 homens são derrotados, porque quando eles estavam ali naquela situação, Deus fala com eles, olha, vocês precisam destruir a tudo, não pode ficar com nada. E a gente conhece, vocês podem ler depois em casa isso, eu estou dando só uma pincelada para a gente entrar no que eu quero entrar. A gente sabe que Acã, ele fica com alguns despojos, ele vê algumas coisas, ele guarda aqueles despojos. E aí, porque Acã guarda aqueles despojos, é impressionante como que Deus não pode permanecer abençoando, vamos colocar assim, ou protegendo a Israel, porque um desobedeceu. Um desobedece, todos perecem. A gente consegue ver claramente isso na história. E aí Josué, ele vai consultar ao Senhor, o Senhor vai mostrar para Josué quem foi que ficou com os despojos, até que Josué chega até Acã. Acã fala, realmente eu fiquei com o que eu não deveria ter ficado. Está aqui o que eu fiquei, só que aí acontece toda a situação. E aí Josué vai falar com o Senhor, Senhor, e agora, o que a gente faz? E aí Deus vai dar uma estratégia para Josué. Deus vira para Josué e fala, Josué, você pega um grupo, coloca esse grupo no final da cidade, escondido atrás do monte. Depois você pega um outro grupo e você, diante desse grupo, vai até a cidade para poder aquele povo aquele povo te ver e te seguir, querendo, defender a cidade deles. E aí quando esse povo estiver te seguindo, que eles já estiverem fora da cidade, o outro grupo vai entrar na cidade, vai destruir tudo e vai possuir. Coisas que só Deus pode fazer, umas estratégias que só vêm de Deus. E aí assim eles fazem, assim eles conseguem possuir a cidade de Ai. E aí a gente entra dentro desse contexto do capítulo 9. No final do capítulo 8, você vai ver Josué fazendo a aliança, ele reafirmando a aliança, fazendo o sacrifício, ele escrevendo tudo direitinho conforme o Senhor tinha falado, isso tudo lá em Deuteronômio. Quando Moisés ainda era vivo, Deus dá as direções, dá as ordens, e Josué faz exatamente aquilo que o Senhor mandou. E aí quando o povo começa a ouvir sobre isso, os heveus, jebuseus, amorreus, todos os zeus da Bíblia que você imaginar estavam aqui. Eles, ouvindo a respeito disso, eles falam, olha, vamos nos ajuntar para poder destruir a Josué e todo Israel. Então o povo inteiro se junta para ir contra Josué. Amém, gente? O povo ao redor que estava ouvindo aquelas coisas, fala, olha, vamos nos ajuntar, porque aquele povo lá, só todo mundo se ajuntando, não dá para a gente ir contra eles não. Só que os gibeonitas, ouvindo o que aconteceu com Jericó e com Ai, eles falaram, rapaz, é o seguinte, esse povo aí, é um povo diferenciado,
O que eles intentam fazer, eles conseguem. Vamos fazer o seguinte, contra esse povo não dá. Vamos usar de uma estratégia e fazer uma aliança com eles. Porque se a gente faz uma aliança, a gente está protegido. Estão comigo, gente? E aí, numa viagem na cidade de pouquíssimos dias, eles colocam roupas velhas, odres velhos nos vinhos, eles colocam sapatos velhos, pães bolorentos, e eles vão até o encontro de Josué. Quando chega diante de Josué, eles vão falar: olha, nós saímos de uma terra muito distante. Faça uma aliança com a gente, porque é isso aqui que a gente pegou, as roupas estavam, quando a gente saiu da nossa terra, as roupas estavam novas, os calçados novos, os pães estavam bons, e agora não dá mais para nada. Eu preciso fazer uma aliança com você. Estão comigo? Amém. Isso no versículo 6, eu contextualizei para a gente chegar aqui até o versículo 6, aonde nós lemos. E aí no versículo 7 ele vai continuar dizendo assim: os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? Da onde vocês vêm? E responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Nós ouvimos a tua fama e tudo quanto vocês fizeram no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, eis-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eu gosto dessa história, irmãos, que ela é tão cheia de detalhes, a gente consegue tirar tanta coisa dessa história que muitas vezes passa batido. Primeira coisa que eu vejo aqui nessa história, aonde eles erraram: o povo saiu com uma estratégia de enganar o povo, de enganar a Josué, o seu povo. Josué, ele tem uma leve percepção das coisas que estão acontecendo. Ele olha e ele fala: olha, como é que eu vou fazer uma aliança com vocês? Vocês saíram daqui de perto. E eles: não, a gente saiu de longe, o pão estava quente, a roupa estava nova, a sandália nova, o odre, conservado, agora está tudo ruim, a roupa já está rasgada, a sandália já deu ruim. Não é assim que ele vai falando? E aí Josué, ele simplesmente deixa aquilo que era uma leve percepção das coisas que estavam acontecendo e não consulta ao Senhor para fazer uma aliança. Irmãos, eu consigo ver aqui claramente a respeito de pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor e muitas vezes nós não consultamos ao Senhor se nós devemos nos associar a elas ou não. Muitas vezes culpamos as pessoas por aquilo que elas fazem contra nós, mas nós não estamos consultando ao Senhor se nós devemos andar com aquelas pessoas ou não. Ah, mas Liliane é crente, qual é o problema? É crente, mas é gente. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade que nós devemos cuidar muito. Não é todo mundo que tem que andar com a gente. Não é todo mundo que a gente tem que assentar e comer. Não é todo mundo que a gente tem que colocar dentro da nossa casa. Nós devemos amar a todos, sim. Devemos ter comunhão com todos, sim. Mas existem pessoas, irmãos, que não dá para a gente andar junto com elas. Existem pessoas que vão nos aproximar de Deus, mas existem pessoas que vão nos afastar dele. Ah, mas isso aí é só lá no mundo. Não, é dentro da igreja. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 5, que existem pessoas, existem irmãos, que nós não devemos nem nos assentar para comer. Isso é Bíblia, irmãos, não sou eu falando. Você pode olhar lá depois na sua casa, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, é o versículo 11, que ele vai falar sobre isso. Todo o capítulo 5 ele vai falar sobre essas coisas. Então, cuidado, irmãos. Primeiro ponto que eu vejo aqui: cuidado com quem você vai se associar. Cuidado com quem você vai andar junto. Se aquela pessoa, irmãos, não te aproxima de Deus, se afaste dela, que é a melhor coisa que você faz em sua vida.
Não vale a pena a gente manter uma associação aqui, a gente manter uma aliança aqui com pessoas que vão nos fazer quebrar a aliança com o Senhor. É melhor ficar separado, é melhor ficar longe, é melhor a gente não andar junto. Aleluia. Versículo 15. Eles não consultaram ao Senhor, e Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então vamos entender aqui, recapitular o que a gente viu até agora. O povo usa de uma estratégia para poder enganar Josué, consegue enganar Josué, Josué faz uma aliança prometendo o quê? Guardar a vida. Amém, gente? Amém. Só que Deus ele já tinha falado lá atrás, olha, você precisa subir e possuir, o povo que está lá vai ter que sair. Estão comigo, gente? A ordem de Deus é suba e possua. Como que possui uma terra, gente? Só tem como ser por intermédio de guerra. O povo iria morrer todo mundo, vocês estão comigo? Aí o povo, Deus fala, olha, você vai subir e possuir, você precisa tirar esse povo de lá. A terra é de vocês, mas vocês precisam tirar o povo que está lá. Aí chega Josué, e porque ele é enganado por não ter consultado ao Senhor, e faz uma aliança com eles. Agora, vale lembrar aqui que é uma aliança com um povo que Deus já tinha falado. Expulsa. Estão comigo? Pula aí para o capítulo 10 de Josué, por favor. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 1. Ele vai dizer assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram... Presta atenção, gente. O povo, os gibeonitas, ouvem o que, a respeito do que Josué tinha feito com os reis, com o rei e com a cidade de Ai, e também de Jericó. Só que ele fala aqui no capítulo 10 que a cidade dos gibeonitas era comparada como uma cidade real, era uma cidade maior do que a cidade de Ai, e seus homens eram muito valentes. Só que esses mesmos homens olham para o povo de Josué e falam assim: contra esse povo aí a gente não pode não. Vamos fazer uma aliança com eles porque a gente precisa ter a vida protegida. Agora, vale lembrar, e aí eu vou voltar ao que eu comecei falando, vale lembrar que esse povo eles estavam numa aliança inferior, com inferiores promessas. Na nova aliança, Deus fala pra gente o quê? Maior é o que está em vós do que o que está no... Por que a gente anda com medo, quando na verdade as pessoas deveriam olhar pra gente e falar: olha, eu preciso me associar, eu preciso fazer uma aliança com essa pessoa, porque contra ela não dá. Não é a gente que tem que andar por aí com medo do que as pessoas vão fazer contra nós. É as pessoas que têm que andar, entenda o termo, por favor, são as pessoas que têm que andar com medo daquele que está dentro de nós. As pessoas que deveriam nos procurar para se associar e se achegar a um que pode proteger a vida deles. E não o contrário.
Amém, gente? O povo era maior, o povo era mais forte, mas ele olha e fala, eu não posso contra esse povo. Estão comigo? Versículo 3. Não, pula para o 4. No versículo 4, não, vamos ler o 3, senão fica fora de contexto. No 3 ele diz assim, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra... Presta atenção, gente, o exército dos gibeonitas, ele era tão grande, tão valente, que foi necessário 5 reis se unirem para ir contra eles. E esse povo olha para Josué e fala, eu preciso fazer uma aliança, porque contra você não dá. Aí no versículo 6 ele continua dizendo, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. E disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vamos lá, né? Parafraseando isso tudo que a gente acabou de ler. O povo faz a aliança, Josué promete conservar a vida dos gibeonitas, 5 reis se ajuntam para ir contra os gibeonitas mandam uma mensagem para Josué e falam, rapaz, sobe aqui, vem correndo, porque o negócio aqui deu ruim, vem com pressa, porque eu preciso que agora você faça aquilo que você prometeu, conserve-me a vida. E aí Josué começa a subir durante a noite, e o que eu acho interessante é que Deus vai falar com Josué, não temas. Se Deus vai falar com Josué, não temas, é porque no mínimo ele estava com medo. Aleluia. Aí o Senhor fala com ele, não temas, porque eu vou entregar cada um deles nas tuas mãos. Agora, irmãos, Deus ele sempre teve uma aliança com o seu povo, ele sempre teve uma aliança com os judeus, uma aliança com Israel. E aí ele fala com esse povo, olha, vocês vão subir e possuir a terra, vocês precisam tirar todo mundo de lá. Tem que possuir de qualquer jeito e não pode ficar esse povo. Por conta de uma aliança que Josué faz, sem consultar o Senhor não tinha nada a ver com a história. Agora, Josué promete proteger a vida dos gibeonitas, aquele a quem Deus tinha falado, olha, tem que sair, tem que morrer, tem que possuir. Estão comigo? Josué faz a aliança sem consultar o Senhor. Josué faz a aliança sem consultar o Senhor. E aí quando esse povo começa a exigir a Josué que eles subam para poder proteger, e Josué vai subir, o Senhor fala o quê? Não temas, porque eu vou entregar cada um deles nas suas mãos. Presta atenção, gente.
Deus tinha falado, num português bem claro, olha só, você tem que subir e possuir. Os gibeonitas está no bolo, vai ter que matar. Estão comigo? Só que aí Josué não consulta ao Senhor, faz uma aliança de proteger a vida, e aí quando os gibeonitas vão reivindicar isso, o que Deus tem que fazer? Proteger os gibeonitas. Por quê? Porque um em nome do Senhor fez aliança. Quando um em nome do Senhor faz aliança, é como se Deus estivesse fazendo aliança também. Ao ponto de Josué subir com medo e Deus falar com ele, olha, não temas, porque eu vou entregar cada um deles nas suas mãos. E de todos aqueles, Deus faz chover uma chuva de pedra, e por conta daquela chuva, morreram mais na chuva de pedra do que aqueles que Josué tinha que enfrentar. Quando Josué chega lá, o negócio já estava mais favorável. Por quê? Porque o Senhor é aquele que, quando promete, Ele cumpre. Quando se tem uma aliança envolvida, Deus não quebra. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com quem nós estamos fazendo aliança. Porque uma vez que nós estamos aliançados, irmãos, nós não podemos voltar atrás e quebrar essa aliança. É muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas. Sabe, irmãos, isso vale também para a aliança que nós temos com o Senhor. Não dá para ficar quebrando e fazendo, quebrando e fazendo, quebrando e fazendo. Uma vez que nós estamos aliançados com o Senhor, nós temos que ser fiéis a essa aliança. Ao ponto de acontecer um marco na história por conta de uma aliança que não deveria ter acontecido. Nós conhecemos bem a história. Hoje, se você for pesquisar lá no Google, você vai ver um documento da NASA dizendo que existe um atraso de um dia na rotação da Terra. Porque um mandou o Sol parar, o outro mandou a sombra do Sol retroceder. Os dois juntos formaram 24 horas. 2 homens, numa aliança inferior, mudou toda a história da Terra. Vocês estão comigo? A história é muito bem conhecida. A gente sabe que a guerra, ela não acabou, o sol realmente ele não se pôs, enquanto aquela guerra não se findou. Agora, o que eu acho interessante, e isso me marca muito, que é porque tinha uma aliança envolvida no negócio. Só que essa história, embora aqui pareça que ela acabou, ela não acabou aqui. Existe um contexto totalmente diferente, não. Existe um contexto dentro dessa história que ele vai falar lá em 2 Samuel. Eu quero que você vá para lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1. Chegou? Ele vai dizer assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Toda vez que a gente ouve falar de fome na Bíblia, muito provável é porque não havia chuva. Se não há chuva, não há plantação. Se não há plantação, não há comida. Amém, gente? Durante 3 anos não chovia na terra, no tempo de Davi. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele fez o que, gente? Matou quem? Presta atenção. No tempo de Davi, seca, fome de 3 anos, porque Saul matou os gibeonitas. Josué fez uma aliança com os gibeonitas, falando: eu não vou tirar a sua vida. Vem Saul, alguns anos mais tarde, e tira a vida de alguns gibeonitas. Porque ele tira a vida de alguns gibeonitas, ele quebra uma aliança. Porque ele quebra uma aliança, Deus tem que agora virar as costas, entenda o termo, contra o seu próprio povo. Você acha que Deus leva a sério ou não esse negócio de aliança?
Deus, o que antes ele estava protegendo em todo o tempo, cuidando em todo o tempo, dando uma terra boa, que mana leite e mel em todo o tempo para os israelitas, ele agora precisa virar as costas porque alguém quebrou uma aliança. Estão comigo? Versículo 2. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça? E que resgate eu vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que vocês querem que eu faça? Responderam o rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Não existia nenhuma outra possibilidade. Os gibeonitas estavam protegidos pela aliança. Saul quebra essa aliança. Porque Saul quebra essa aliança, Deus agora precisa, trazer o juízo da quebra de uma aliança. E aí esse juízo é o quê? Seca durante 3 anos na terra. O povo já não tinha mais o que comer, o povo estava passando fome. Davi vai consultar o Senhor e o Senhor vai falar com Davi: Davi, é o seguinte, Saul quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Ao invés de proteger a vida, ele tirou. Então agora Davi tem que ir até os gibeonitas. Ele chega diante dos gibeonitas e fala: o que vocês querem? Para que a bênção, para que a herança do Senhor volte para a gente. Eles falam: isso aqui não é questão de ouro nem prata não. Agora, daqueles que nos matou, nós queremos 10 homens das suas casas. E Davi faz o quê? Eu dou. Eu tenho que dar, porque se eu não der, vai morrer todo mundo. Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armônia e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, e filho de Barzilai, Meolatita. É quase que falar em línguas isso aqui, né? Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Quando ele decide então devolver aos gibeonitas aquilo que eles estavam pedindo, o Senhor agora pode abençoar o povo novamente. Sabe, irmãos, muitas vezes não levamos a sério as alianças que nós fazemos. Quer seja a aliança entre... Hoje, dentro do Brasil, dentro da nossa cultura, o que a gente entende por aliança maior são as alianças de casamento, né? Mas existem diversas alianças que muitas vezes a gente faz. E muitas vezes estamos quebrando essas alianças por coisas que são pequenas demais. Achando que porque nós estamos quebrando uma aliança, nós não vamos ter as consequências daquelas coisas. E muitas vezes colhemos as consequências e não sabemos que é por conta de uma aliança quebrada. Sabe, irmãos, Deus leva muito a sério esse negócio de aliança. Ele não brinca com esse contexto. É por causa de uma aliança, irmãos, que nós temos com o Senhor, que hoje nós podemos estar aqui reunidos em nome dEle. É por causa de uma aliança que nós temos com o Senhor, que nós podemos ter a esperança da glória, que é Cristo em nós. É por causa de uma aliança que nós podemos ter a esperança de que Ele vai voltar, porque Ele prometeu. Sabe, irmãos, a aliança é algo sério demais. Deus não brinca com essas coisas e nós não podemos brincar com as alianças também. Não dá para a gente ficar associado com as coisas que estão nesse mundo, as pessoas brincando com essas coisas e achar que isso é comum dentro da igreja também, quando não é. Aleluia.
Entenda uma coisa, irmãos, toda quebra de aliança existe sua consequência. Vindo antes, cedo ou tarde, mas ela vem, a consequência chega. É porque Deus é ruim? Não, irmãos, é porque Ele é justo. Ele é fiel com as suas alianças. Sabe, irmão, esse conceito de que, eu não sei porque que eu vou entrar nesse contexto não, mas né, vai sendo alcançado aí. Esse contexto de que se eu vou casar, se não der certo, separa, irmãos, isso não provém de Deus. Tem gente que não entende por que tem uma vida tão infeliz depois de um divórcio, porque não sabe que quebrou uma aliança. Isso é sério demais. Alianças que muitas vezes nós fazemos com famílias, entre irmãos, entre nós mesmos. Existe aliança que nós fazemos com as pessoas e muitas vezes estamos traindo as pessoas com coisas pequenas, com coisas bobas. Pessoas que muitas vezes nós juramos a nossa fidelidade, nós prometemos que seremos fiéis a ela, e aí só estamos sendo fiéis enquanto nos convém. Quando vai vir um ônus, não, eu não posso sofrer por causa disso. Aleluia. Eu falo glória a Deus e aleluia para você de vez em quando. Está na hora, irmãos, da gente começar a levar essas coisas a sério. Está na hora da gente realmente ser firme naquilo que a gente fala e ainda que dê ruim para o seu lado, ainda que não seja favorável para você, ainda que para você seja perca, você vai continuar permanecendo naquilo que você falou. As suas palavras, irmãos, é uma aliança que você faz com Deus. Aquilo que você fala, você tem que cumprir. Você não pode agir mais ou menos só porque né, te desfavoreceu em alguns pontos. Irmãos, é melhor você ficar com prejuízo e manter a aliança do que quebrar a aliança e achar que você vai ganhar alguma coisa. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus ele leva a sério esse negócio. Ele não está brincando. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se passou 1, não importa se passou 2, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque naquilo que Ele fala, existe uma aliança. Naquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de aliança, irmãos. Só existe uma aliança porque existe uma promessa. Você sabia disso? Não tem como existir uma aliança se não tiver uma promessa antes. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Quando você deseja casar, quando você vai casar, qual é a promessa daquilo ali, daquela aliança que você vai fazer? Eu vou passar a vida inteira do seu lado, eu quero ter você todos os anos da minha vida junto comigo. É ou não é assim? Tem uma promessa, fez uma promessa, vai fazer uma aliança. O desejo, a promessa, ainda que você não fale a 4 ventos, está ali dentro de você. Eu quero passar o resto da minha vida junto com essa pessoa. Então eu vou lá e faço uma aliança com ela. Com Deus não foi diferente. Ele olhou para mim e para você e falou, eu quero passar o resto da eternidade, eu quero passar toda a eternidade junto com eles. Por isso eu preciso fazer uma aliança. Mas uma aliança, irmãos, diante de Deus só tem valor quando tem sangue. É por isso que Ele entrega o seu único filho para derramar todo o seu sangue para fazer uma aliança com você. Irmão, se numa aliança inferior, Deus ele tem que virar as costas contra o seu povo, porque eles quebraram uma aliança. Numa aliança superior, irmãos, o que Deus não vai fazer por mim e por você quando Ele promete alguma coisa? Você quer algumas promessas da parte de Deus? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele te acrescenta, é Ele quem te acrescenta todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É o Senhor quem te supre conforme a riqueza dEle, na glória dEle. Quer mais? Eis que estou contigo todos os dias. Não te espantes, não te assombres, não desanimes, não temas. Tudo são promessas de Deus para nós. Eu tenho certeza que todos aqui, eu tenho certeza absoluta disso, que todos aqui já devem ter recebido uma palavra da parte de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não desista daquilo que Deus prometeu para você, não desista daquilo que Ele falou, porque se Ele falou, não importa o tempo que passe, Ele vai cumprir. O povo passou 40 anos no deserto porque Deus falou. Vocês estão comigo? Deus falou, olha, por conta da desobediência vai passar 40 anos no deserto. Quando se findou os 40 anos, o povo estava subindo na terra.
Deus falou, existe uma terra boa, terra que mana leite e mel, vocês vão ter que subir e possuir. Enquanto aquele povo estava aliançado com Deus, Deus cumpriu cada uma das suas promessas. O povo subiu e possuiu. Só não possuiu tudo aquilo que Deus tinha prometido porque eles desobedeceram. Porque se não tivesse desobedecido, tinha ido até o final. Deixa eu te dizer uma outra promessa de Deus que é a mais importante para nós. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Irmãos, eu sei que as pessoas estão falando aí, há muito tempo eu ouço o povo falar que Jesus vai voltar. É ou não é assim? Eu não sei você, irmão, mas desde que eu me entendo por gente. Meus pais sempre falaram, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E o povo, né? Quando a gente vai falar sobre isso, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Eu estou ouvindo isso já tem uns 50 anos. Irmão, se há 50 anos atrás ele estava voltando, agora então é porque está mais perto ainda. Essa é uma promessa, irmãos, que você crendo ou não vai acontecer. Você querendo ou não vai acontecer. Quando você menos esperar, você vai estar sendo atraído. Porque ele não é menino, ele não é homem, ele não é, sabe, menino para mentir. Deus não tem parte com esse negócio não, irmãos. Ele falou, ele prometeu, ele vai cumprir. Vai chegar e junto com ele vem um galardão para recompensar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo da igreja que nós estamos de fato vivendo os últimos dias. Nós estamos de fato próximos de ver o Senhor cumprir a promessa que Ele fez, de que Jesus ele vai voltar para nos buscar. Agora Ele fala que Ele não vem de mãos vazias, Ele vem trazendo um galardão para atribuir a cada um segundo as suas obras. É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar, não é tempo de ficar parado não. Ah, mas eu estou cansado demais. No céu você descansa. Tem um povo lá fora precisando da gente. Sabe, irmãos, existem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas que você, do seu jeito, tímido ou não, ousado ou não, intrépido ou não, você vai alcançar. Você precisa saber o que a Bíblia fala a esse respeito, a seu respeito, a respeito das coisas que vão acontecer para você alcançar esse povo. Não dá, irmão, mas eu estou na igreja segunda, quarta, quinta, sexta, domingo. Não tem problema, venha todos os dias. Depois você faz o que você tem que fazer. Mas o tempo que nós estamos vivendo é tempo de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A Bíblia lida sempre com plantio e colheita. Amém? Você só tem aquilo que você planta. Amém? Só que uma coisa que muitos não param para assim, analisar diante dessas coisas. Muitos querem colher, é ou não é verdade? Só que deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a respeito de plantio e colheita. Para plantar, precisa de muitos? Não. Uma pessoa só, ela consegue arar a terra e ela consegue andar jogando a sementinha e fazendo o que ela tem que fazer. Faz ou não faz? Faz, às vezes pode até demorar um tempo, dependendo do campo que ela tiver para plantar, mas ela faz, sozinha ela faz. Agora, para colher, ela não consegue colher sozinha, não. Uma semente que joga dá muitos frutos. Sabe o que isso traduz para mim? Que a colheita dá muito mais trabalho do que o plantio. Muitas vezes estamos no período da colheita e murmurando. É trabalho demais. Pelo amor de Deus, todo dia na igreja. É culto todo dia. E o pastor quer todo dia. É reunião para isso, é reunião para aquilo, é isso para aquilo outro. Não é assim? Só eu que murmurei dessas coisas, né? Só que, irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo de colheita. Para colher, precisa arregaçar as mangas e ter trabalho. Existe um campo fértil aí fora para a gente colher. Se engane não, o povo está desejando Deus. O povo está ansiando por Deus. Tem gente que, é verdade, não quer. Tem gente que não quer um compromisso com o Senhor e a gente não tem que ficar preocupado com essas vidas, não. A Bíblia fala para a gente sacudir o pó desse povo e partir para o próximo. Para de perder tempo com quem não quer nada com Deus.
Existe um povo que está sedento e não sabe qual é o caminho. Existe um povo que não quer e a gente está perdendo tempo com ele. Entenda uma coisa, irmãos, quanto mais tempo você perde com aquele que não quer nada, existem pessoas que querem, mas não sabem qual é o caminho que deve ir. Eu sei que a palavra é dura, eu sei. Pode soar como algo, meu Deus, por que ela está falando isso? Mas é a verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Nós não podemos ficar perdendo tempo com pessoas que não querem nada com Deus. Aleluia. Você não tem tempo, irmãos, para carregar ninguém nas suas costas. Você tem tempo para ajudar, você tem tempo para poder ensinar, mas para carregar nas costas não, porque se você carrega nas costas, você fica pesado. É um tempo de colheita, porque estamos numa aliança superior com superiores promessas. As coisas já estão prestes a acontecer. A palavra já está prestes a se findar no que diz respeito à era igreja. A gente sabe que antes de acabar essa dispensação da igreja, a igreja precisa sair. Aleluia. Mas essa dispensação, irmãos, ela não vai acabar sem antes a gente fazer o que a gente tem que fazer. Está na hora da gente começar a arregaçar as mangas de fato e buscar esse povo. Só que não dá para a gente buscar esse povo brincando de servir a Deus. Chega, irmãos, de ser mais ou menos. Chega de ser mediano. Chega de estar nas águas rasas com Deus. Está na hora da gente ir para águas mais profundas. Está na hora da gente buscar mais profundidade em Deus. O Deus, ele está pronto para se revelar, só que a gente precisa buscar essa revelação nele. Deus está pronto para se manifestar através de nós, mas nós precisamos mostrar que existe diferença em ser aliançado com Deus e não ser. Infelizmente, tem muitos cristãos que estão vivendo uma vida que não está fazendo diferença nenhuma entre ter aliança com o Senhor e não ter aliança com Ele. E por conta dessas pessoas, muitos não estão desejando vir para a igreja. Se engane não, irmãos. Estar dentro da igreja, servir ao Senhor dentro da igreja, ter comunhão uns com os outros, congregar, isso é a melhor coisa que existe. Se não fosse bom, Deus não falava para a gente fazer. Se não fosse bom, não seria princípio. Aleluia. O que as pessoas estão cansadas, e por favor, me perdoe por esse termo, mas eu preciso dizer, mas o que as pessoas estão cansadas são de pessoas que estão falando uma coisa e vivendo outra. Pessoas estão gritando a quatro ventos no evangelho, mas vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que é evangelho. Eu não sei você, irmãos, mas se eu me achegar a uma pessoa desse tipo, eu não vou querer servir ao Senhor desse jeito. Se eu tiver que olhar para uma pessoa e ver Deus nela e ver que ela está falando uma coisa e fazendo outra, seja sincero, você iria querer servir a Deus desse jeito? Só que nós dizemos em todo tempo, Deus é bom. É ou não é? Nós sempre estamos falando a quatro ventos, Deus ele é bom, Deus ele é bom, em todo tempo Deus é bom. Se Deus é tão bom assim, por que as pessoas não estão querendo Deus? Você quer que eu te responda por quê? Porque as pessoas não conhecem Deus. E somente nós estamos manifestando quem Ele é. Estamos falando para as pessoas, e eu vou encerrar com isso. Estamos falando para as pessoas, olha, vai para a igreja, mas não olha para os homens não, olha para Deus. É ou não é assim que a gente fala? Mas que Deus se eles não conhecem? Muitas vezes falamos que é uma ousadia da parte de Paulo falar ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que, irmãos, Paulo ele não foi ousado não, ele foi cristão. Presta atenção, eu imito a Deus. Pode olhar para a minha vida que aqui você vai ver exemplo. Era isso que Paulo estava falando. E é isso que todos nós deveríamos estar dizendo. Mas Liliane, eu vou errar. Eu sei, todo mundo sabe que você é humano, todo mundo erra. Só que mesmo no erro dá para a gente tirar lições.
vai errar, mas vai se arrepender e voltar a trilhar o mesmo caminho que estava trilhando antes. Vai errar, mas mesmo no erro vai se arrepender, vai se retratar e vai mostrar a Deus nessas coisas. Você acha que Paulo não errou, não? Paulo mesmo falou, não julgo eu ter alcançado. Se ele não julgava ter alcançado, irmãos, é porque no meio do caminho ele ainda errava com algumas coisas. Só que ele vira para o povo e fala, olha só, você quer ver Deus? Olhe para mim. Para de jogar a responsabilidade para Deus. Começa a trazer a responsabilidade para você. Não queira carregar o nome cristão somente pelo nome, mas cristão significa pequeno Cristo. Aquele que é de fato a imagem e semelhança de Deus. Eu sei, irmãos, estamos todos crescendo. Estamos todos trilhando caminhos que vão nos levar a Cristo. Existem coisas que nós precisamos deixar no meio do caminho. Existem coisas que precisamos mudar. Existem coisas que precisamos crescer. Isso é com todo mundo. Isso não é só com você, isso é comigo, isso é com o pastor. Isso é com todo mundo. Está todo mundo crescendo, está todo mundo avançando. Está todo mundo tendo que romper com alguma coisa na sua vida. Só que precisamos começar a vestir o cristianismo de fato e matar a responsabilidade do nosso peito de demonstrar quem Cristo é de verdade. Não porque as pessoas estão ouvindo dizer, mas porque elas estão vendo no nosso exemplo. Amém, gente? Comece a viver uma vida onde você consegue demonstrar para o mundo, sem precisar dizer nenhuma palavra sequer, a aliança que você tem com o Senhor, por meio das suas atitudes. Ah, mas está todo mundo errado, eu vou errado também. Não, seja você o diferente. Amém. Vocês aprenderam alguma coisa? Foram alcançados? Sabe, irmãos, existe uma aliança para você viver que ela é muito maior do que você imagina. Existe uma promessa da parte de Deus para você que Ele vai cumprir com cada uma delas. Eu sei que existe uma palavra específica para o coração de cada um. Eu sei que existem promessas na Bíblia que é para todo mundo, são para todos os filhos de Deus, mas existem promessas específicas da parte de Deus para os nossos corações. Você pode se colocar de pé.